Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Quase noite, né? Tá chegando o meio, um pouco mais, quase o fim de um dia. Mas eu quero desejar para você que você tenha boa sorte, tudo esteja bem. Você que está encerrando seu expediente, você que está preparado para começar, né? Porque aqui tem pessoas de vários horários que trabalham, também escola e outras atividades. Gente, eu vou direto ao assunto. A pessoa que me influencia tem que ser uma pessoa aliada a meus valores. E eu estava pensando isso quando eu estava fazendo a minha comida. Quantas pessoas nessa vida elas estão se deixando influenciar por gente tola, pessoas superficiais que não tem nada para acrescentar, pessoas que até têm uma certa idade avançada, mas não tem, sabe, é oca por dentro, ela não tem nenhum conteúdo, ela não tem nada de bom para acrescentar, mas ela está influenciando milhões de pessoas. E essas milhões de pessoas estão como gado, seguindo essas pessoas, muitas vezes só porque os outros falaram, olha, segue fulano, porque fulano tem não sei quantas visualizações, é famoso, é famosa, e não vem aqui citar nomes, assim como na vida real, né? Na vida física, no nosso convívio de casa, de escola, de trabalho, de rua, de bairro, as pessoas que a gente conhece no dia a dia, que muitas vezes nos influenciam, a gente deixa que essas pessoas nos influenciem, mas às vezes essas pessoas, a gente tem que fazer uma pergunta. Será que elas estão aliadas com os nossos valores? Será que aquilo que essas pessoas ensinam, falam, quer aqui no YouTube, né? Ou na televisão, ou no rádio, ou na vida física, será que aquilo que elas estão falando está de acordo com seus valores? Será que ela não está falando coisas que estão contra os seus valores, os costumes, a boa educação, as coisas que você aprendeu com seus pais, com as pessoas que querem o seu bem? Gente, para uma pessoa me influenciar, eu analiso várias coisas. Primeiro, como é a vida dessa pessoa? Eu sei que tem coisas que as pessoas mostram que nem sempre corresponde à realidade, né? Principalmente quando tá numa rede social, a pessoa tá num lugar que tem muita gente, as pessoas têm a tendência, né? Vamos ser sinceros, isso é coisa do ser humano, a viver de imagem, a não mostrar aquilo que são realmente, né? Ou que vivem. Elas querem mostrar o que você quer ver, né? Ou o que elas querem que você veja. E muitas coisas que elas falam, mas elas não fazem. Elas influenciam outros a fazerem. Porém, na vida dela, elas não fazem. Será que esse tipo de pessoa que você quer que te influencie? E quando eu falo influenciador, não é só no YouTube, não é só nas redes sociais, não. A pessoa aí que mora com você, que está do seu lado, que é seu amigo, seu colega, de academia, de escola. Porque, gente, vamos ser sinceros, não tem como você não ser influenciado por alguém. Em algum momento você vai ser influenciado. Porque, primeiro, a gente vive em sociedade, né? Você vive dentro do mato, dentro de uma floresta, só você sozinho, ou numa ilha, ou numa praia deserta? Não. Você vive em sociedade. A sociedade são todas essas pessoas aí que te cercam. Não importa se você é uma pessoa que não vai em balada, não vai em clube, não vai em bar. A sociedade são as pessoas do seu bairro, da sua rua, da sua cidade, da sua família, do seu parentesco, dentro de casa, né? Porque a primeira sociedade começa dentro de casa, que é a família, que é a célula máter, né? Que dá origem à sociedade. Então a gente é influenciado o tempo todo. Desde a hora que a gente acorda, às vezes você vê alguém fazendo alguma coisa errada, um mau hábito, um gesto, um sinal, aquilo te influencia. Só que para determinar o que você vai fazer, que já são outros 500, você tem que escolher, gente, pessoas que têm a índole, que tem a ver com aquilo que é o seu caráter. Porque pensa bem, se as pessoas são influenciadas em várias maneiras, por exemplo, no comportamento e nas atitudes. Você vê uma pessoa com um comportamento duvidoso, envolvido com coisas erradas. Você vai deixar que essas pessoas te influenciem? O que elas têm para te falar? O que elas têm para te ensinar? Se você é uma pessoa que aprendeu a viver uma vida reta, você é uma pessoa que gosta de tudo certinho, para com as pessoas, para com o mundo, seus compromissos, né? Você é uma pessoa de caráter, de índole. Por que cargas d'água
Você iria se deixar influenciar por alguém que é o contrário daquilo que você prega e que você acredita? Gente, para escolher um bom influenciador, você tem que ser gente que tem a ver com seus padrões, padrões morais, de pensamento. Por que não? Tudo bem, não precisa ter o mesmo pensamento, no sentido de pensar a mesma coisa, de querer a mesma coisa, mas tem que se aproximar, gente, com o que você defende. Eu tô sendo clara? As pessoas influenciam também nos gostos, nas preferências. Mas espera aí, que tipo de preferência você está tendo uma vez que você foi influenciada por essa pessoa? Será que não é uma preferência ruim? Será que essa preferência não estraga a sua vida ou a vida dos outros? As pessoas também podem nos influenciar por pensamentos, né? Aqui, se você, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, se você ficar com os meios de comunicação ligados, televisão, rádio, e aqui as redes sociais, você ficar o tempo todo aqui deslizando, você vai se encontrar com gente de todo tipo, de toda forma, que acredita em todo tipo de coisa, coisa boa, coisa ruim, e que dá bom exemplo e que dá mau exemplo. Então eu comecei falando de mim, porque apesar que eu tô aqui com você como uma influenciadora para você, né? Eu estou te influenciando digitalmente e a responsabilidade é muito grande, né? Porque aqui eu tenho que pensar aquilo que eu falo, né? Às vezes eu até faço um roteiro aqui, não é porque eu não consiga falar sobre o assunto sem olhar, mas para que eu não venha cometer nenhum tipo de inconveniência naquilo que eu falo, porque a responsabilidade da palavra, ela é muito grande, né? Eu tô aqui como comunicadora de vocês. E eu presto atenção em cada palavra que eu vou falar para vocês, porque eu sei que o que eu falo aqui tem peso. Porque você pode analisar tudo, a minha idade, a minha vivência. E Deus me livre influenciar alguém para fazer coisa errada. Jamais. Ah, Ana Maria, então por que eu tenho que arrumar alguém para me influenciar? Eu não posso ficar, ser uma pessoa que é influenciável. Não sei se existe essa palavra, mas digamos, aquela pessoa que não se deixa levar pela influência. Não, sabe por quê? Porque querendo ou não, devido ao que eu já te falei, você não é uma ilha, você vive no meio de seres humanos. Mesmo sem querer, às vezes um comportamento te influencia. Mas não tem problema o fato de você ser influenciado. Você só precisa se perguntar em que as pessoas estão te influenciando, por quê e quem que está te influenciando. Você só tem que ter cuidado, passar por esses 3 crivos. Porque isso é importante, porque dependendo da pessoa que está te influenciando, o que ela está falando, né? E em que ela tá querendo ganhar, ela tá querendo colocar uma influência em cima de você, isso aí vai moldar os seus padrões morais, de comportamento, de caráter, pode arrancar aquilo que você tem de bom na sua essência. Sabia disso? Gente, eu tenho uma responsabilidade aqui em falar, por isso que eu vou aqui meio que pisando em ovos, né? Porque para mim, as pessoas falam assim, a internet é uma terra sem lei. Não, gente, eu já não acho assim que é sem lei. Em alguns casos pode ser, mas algumas coisas que a gente fala aqui tem muito peso para certas pessoas. E às vezes a pessoa está passando por um momento, uma situação, e ela está muito sensível. E as minhas palavras, elas têm uma importância, né? Então, nesse caso, a gente tem que ter um compromisso também social por aquilo que a gente fala, ainda que a gente esteja expressando a nossa opinião. Porque quando a gente expressa a nossa opinião de gosto, de preferência, de comportamento, como eu já estou te falando aqui no meu canal, a pessoa que está aí do outro lado, ela está ouvindo. E quando a pessoa ouve, ela colhe. Quando a pessoa fala, ela planta. E eu estou plantando coisas em vocês. Agora, lógico, a decisão final quem vai tomar é você, né? Porque influenciar não quer dizer determinar. Mas você não pode fugir de ser influenciado. Você pode ser influenciado, mas quem vai determinar é você. Mas se é para ser influenciado, tem que ser pessoas que estejam, ó, engajada, fechada com seus valores morais, né? Aquilo que você valoriza no ser humano. Se você é uma pessoa que valoriza a paz, a alegria, o respeito a todas as pessoas, né? O desenvolvimento pessoal. Você não pode ser aquela pessoa que se deixa influenciar por qualquer um, porque senão ela vai arrancar o que tem de bom em você e vai plantar coisa ruim em você. E isso você vai levar ao longo da vida. Gente, isso é uma coisa tão séria que tem muitas coisas que nossos pais falaram para nós, algumas coisas até que era verdade,
nos influenciaram durante toda uma vida. Assim como tiveram coisas também que os nossos pais, nossos avós, as pessoas que foram antes de nós nos ensinaram, nos influenciaram, que a gente hoje vê que não tem nada a ver, né? Então presta bem atenção, gente. Mas seja lá como for, ó, se você deixar se influenciar por pessoas, que essa pessoa tem coisa boa a acrescentar, tá bom? Porque eu vejo aqui muita gente com muito conteúdo idiota, muito conteúdo imbecil, e até com muitos seguidores, que isso aí não quer dizer muita coisa. Nunca queira que uma pessoa te influencie. Ah, é porque o fulano de tal está estourando. Gente, você tem que analisar o que a pessoa está falando, o porquê. Você tem que ter um senso crítico em tudo que você ouve, que você vê. O senso crítico não tem nada a ver com criticar. O senso crítico é a capacidade de você compreender, interpretar o que está além daquilo que a pessoa está falando. Entendeu? Não estou falando da crítica em si. Você tem que ter um senso crítico de tudo que você assiste aqui na rede, tudo que você ouve, até mesmo aí na sua casa, no seu bairro, as pessoas que falam com você, tem que passar por uma peneira, tá bom? Não acredita em tudo, tem muitas coisas que são ilusão que aparece aqui na rede. Tem muitos conteúdos muito imbecil, mesmo com muitas visualizações, porque infelizmente o conteúdo ter muita visualização nem sempre significa que o conteúdo é bom. Você sabia disso? Às vezes tem muitas visualizações, porque às vezes as pessoas que visualizam, elas não prestam atenção naquilo que está sendo colocado, que tem por trás. Às vezes ela só quer algo para distrair, para divertir, mas aquilo que nos diverte tem que ser algo também que nos eduque, tá bom? Eu agradeço muito pela sua audiência aí, porque você está me assistindo. Os inscritos no canal, muito obrigado. Faça mais inscritos para mim. Você que está chegando aqui por acaso, meu nome é Ana Maria. Faço conteúdos de comportamento, motivacionais, de reflexão, como esse aqui, tá bom? Se é para ser influenciado, tudo bem, mas que seja por fontes boas, que vão produzir, entendeu? Água pura dentro de você, que vai fazer você, entendeu? Transbordar coisas boas, que vai melhorar a sua vida, vai fazer você crescer, tá bom? Quem te influencia pro mal não quer o teu bem, tá bom? Muito obrigado, deixa o seu like, compartilhe e curta. E até mais.